E a gente segue falando sobre decisões do Supremo Tribunal Federal, porque a Corte voltou a adiar a análise do marco temporal de terras indígenas. Parlamentares já se articulam para dar urgência a essa discussão no Senado. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo e também vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Bem-vindo, deputado. Boa noite. Muito obrigado, Lívia. Boa noite a você, a todos os amigos da Jovem Pan. Realmente uma questão muito representativa e importante para o setor agro, que quer muito segurança jurídica. E o não reconhecimento do marco temporal, que no nosso ver já está inscrito na Constituição, abre um precedente muito perigoso de que várias propriedades possam ser reivindicadas como terras indígenas, abrindo, portanto, um processo de muita tensão, indefinição, que pode comprometer aquilo que o agro está fazendo, que é impulsionar a economia nacional. É só lembrarmos do fato do PIB desta semana, que foi, mais uma vez, alentador, exatamente por conta do agro. Então, nós acompanhamos com vivo interesse esse debate no Supremo, Lívia. Exatamente sobre isso que eu quero continuar essa conversa, deputado, porque a gente já começou a edição de hoje falando sobre o adiamento, mais uma vez, desse julgamento da tese do marco temporal, depois de um pedido de vista do ministro André Mendonça, que quer mais tempo para analisar a proposta. Logo depois que a Câmara dos Deputados aprovou essa tese do marco temporal, nós falamos muito sobre isso aqui no jornal, deputado, e mostramos que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o próprio presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, da qual o senhor faz parte, o deputado Pedro Lupion, já destacaram a importância que teria de o STF aguardar uma decisão do Congresso, uma votação na Câmara e no Senado, para então dar andamento nesse julgamento. Embora talvez essa não tenha sido a justificativa técnica de André Mendonça, é possível que a Corte tenha suspendido esse julgamento para aguardar uma decisão do Senado? O senhor vê dessa forma? Duas coisas ocorreram hoje no Supremo. Primeiro, a manifestação feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu destaco 2 pontos nisso. Ele acatou a concepção do ministro Fachin sobre que não seria aí referência o marco temporal que nós propomos, que nós acreditamos que está muito claro no texto legal, que é exatamente a promulgação da Constituição de 88. Ele acatou, nesse sentido, a posição do ministro Fachin. Mas ele colocou um outro ingrediente que eu acho que, do ponto de vista do Supremo, estará presente no debate que deverá lá prosseguir, que é o fato de que qualquer tipo de movimento que o poder público faça para reivindicar terras ou restabelecer controle dominial de terras por parte de indígenas, caracterizando uma ocupação pretérita, isso será necessariamente acompanhado de um reconhecimento da propriedade da terra e de todas as benfeitorias que nela tenham sido feitas. Leia-se, qualquer terra terá que ser indenizado aquele que esteja exatamente na sua posse ou que seja proprietário, mais do que posse, porque são pessoas que muitas vezes estão há centenas de anos ali. Aí a manifestação que veio do ministro André Mendonça foi no sentido de aguardar mais um tempo. Eu creio que isso foi uma manifestação de sensatez, porque cabe ao Supremo interpretar a legislação quando há conflito. E para dirimir qualquer dúvida, nós queremos que o Senado rapidamente se pronuncie. Judiciário é para dirimir pendências e legislativo é para estabelecer exatamente as regras que movem a sociedade. Então nós queremos agora acelerar esse processo no Senado Federal. O fato é, deputado, que logo depois que esse julgamento foi adiado mais uma vez,
A bancada ruralista tem reforçado, se mobilizando ainda mais para que essa proposta tramite em regime de urgência no Senado Federal. Me parece, inclusive, que esse pedido de urgência até já alcançou o número mínimo de assinaturas para ele começar a tramitar no Senado Federal. E eu lembro, inclusive, principalmente a nossa audiência, que recentemente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela para a discussão dessa proposta, sugerindo que isso seguisse o trâmite normal e que passasse por pelo menos uma comissão temática antes de avançar para o plenário, para a discussão em plenário. Como isso deve avançar nos próximos dias? Quais são suas expectativas, deputado? Bem, você colocou um dado muito relevante, que nós conseguimos já o número de assinaturas de senadoras e senadores para que a urgência possa ser votada. É sempre assim, no Legislativo há uma matéria, quando se vota a urgência, isso significa que ela tem um rito mais acelerado. Então, nós estamos reforçando o pedido, a solicitação ao presidente Rodrigo Pacheco, para que, reconhecendo a manifestação desse grupo tão expressivo de senadores, coloque a urgência em votação. E o rito acelerado. Nós respeitamos muito o senador Rodrigo Pacheco, para que ele veja o rito que seja mais adequado, comissões e tudo mais. O que nós queremos dele é um compromisso para uma data limite, para que isso possa ser feito. Vamos aos fatos. Houve um apelo da ministra presidente do Supremo, Rosa Weber, de que o pedido de vistas do ministro André Mendonça não excedesse aí 60 dias, que é o prazo que ela imagina de término, inclusive, do seu período na presidência. O ministro aqueceu a isso. Então, é nesse momento e com este limite que nós queremos que o Senado possa se pronunciar. E o tempo é mais do que suficiente para isso. Portanto, nós vamos reforçar o nosso apelo ao presidente Rodrigo Pacheco para que, determinando rapidamente o rito ou votando a urgência, possa ter um tempo em que o Senado possa analisar, mas possa decidir a tempo antes que o julgamento prossiga no Supremo Tribunal Federal. Agora, deputado, os que defendem essa tese do marco temporal, assim como o senhor, argumentam principalmente, são várias as argumentações, mas principalmente que esse marco temporal é importante para proporcionar segurança jurídica e, com isso, uma pacificação desses conflitos no campo. Quem é contra a tese do marco temporal diz que essa medida vai provocar um desmonte, um retrocesso nas políticas de demarcação de terras. Fato é, diante dessas duas abordagens diferentes, que nós temos, segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 200 processos que estão aguardando, estão suspensos na Justiça, aguardando justamente uma decisão do STF sobre isso, uma decisão que vai ter repercussão geral. E a FUNAI, antes, claro, agora a FUNAI não vai ser mais responsável, depois da MP dos ministérios, não vai ser mais responsável pela política de demarcação de terras, mas até então, me parece que são mais de 400 processos abertos para analisar essas demarcações de terras indígenas. De que forma, na sua opinião... A sua pergunta tem uma virtude, Lívia, porque há uma abundância de desinformação nesse processo. Quando votamos na Câmara, alguns parlamentares, eu lamento muito isso, porque jogaram uma confusão na mente das pessoas, disseram que ali se retiravam direitos de índios. Não, que ali se cerceava o direito dos indígenas. Nenhum questionamento há sobre terras já demarcadas como reservas indígenas. E vamos ao número, porque eu acho que isso é muito relevante para a sociedade brasileira. Hoje, as reservas indígenas perfazem um total de 119,3 milhões de hectares. O número assim colocado em absoluto pode ser pouco relevante. Vou fazer então uma comparação, Lívia. Você pegue toda a área plantada de cana, toda a área plantada de soja, milho, grãos. Nós somos os maiores produtores, exportadores de soja hoje do mundo.
Pega toda a área destinada a frutas. Somos os maiores de suco de laranja e grandes exportadores de frutas. Temos vinhedos também. Pega toda a área de plantio de florestas, eucaliptos, pinos. Nós somos os maiores produtores de celulose do mundo. Toda a área destinada a arroz, feijão. Soma toda essa área, dá 86 milhões de hectares. Então, vou repetir o número. Toda a área plantada, cultivada do país, 86 milhões de hectares. A área hoje já demarcada, 119 milhões de hectares. Aquilo que está sendo reivindicado, que tem data anterior à Constituição, e esse processo não há nenhum limite, ele está em discussão para se verificar a procedência, poderiam fazer esse número que é de 13,6% do território nacional avançar até 18%. E o que se propõe aí é que, não se respeitando o marco temporal, se possa reivindicar terras, alegando alguma ancestralidade de ocupação indígena, tanto nas cidades como no campo. Okay. Isso significa exatamente abrir uma instabilidade jurídica que nós não queremos. Nós queremos os indígenas respeitados e tem já, repito, 119,6 milhões de hectares demarcados como reservas. Há um respeito às zonas de amortecimento, que é o entorno das reservas, é uma área adicional em que qualquer tipo de estabelecimento de produção de energia ou uma estrada que passe deve ser analisado. Então, tem uma área adicional aí de amortecimento. É muito importante que esses dados sejam claramente colocados para a sociedade brasileira. Deputado. E a população indígena, que é respeitável, repito mais uma vez, soma hoje 870 mil índios, de uma população de 217 milhões de habitantes. São importantes? São 0,4% da população brasileira, que, repito, tem hoje reservas que são 13,6% do território nacional. É com base também nesses números objetivos que o debate, creio eu, precisa ser feito. Agora, deputado, só reforçando que eu trouxe uma argumentação que não é minha. Eu trouxe uma argumentação de muitos parlamentares que assim se manifestaram durante a discussão do marco temporal na Câmara dos Deputados. Agora, só para concluir a pergunta que eu ia fazer, deputado, para a gente encerrar, que o nosso tempo já acabou. O papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Em relação àqueles mais de 200 processos que estão suspensos, aguardando uma decisão do STF, a esses mais de 400 procedimentos que seguem abertos na FUNAI para definir uma possível demarcação de terras indígenas, de que forma uma decisão do Congresso e do STF favorável ao marco temporal, que é o que se espera, de que forma isso pode impactar nesses números? Então vamos também repetir números, porque eu acho que isso deixa as coisas mais claras, né, Lívia? Você disse que tem 400 processos, mais de 400. 200 dos quais estão suspensos. Os que estão suspensos. Não, deputado, só para eu explicar para a nossa audiência. Depois só para eu explicar para a nossa audiência, deputado, para não ficar com confusão de números. Os outros 200 que estão em andamento, em procedimento, que eu repito, são anteriores, e sobre esses a legislação não alterará nenhuma providência, podem fazer com que esses 13,6% do território nacional possam avançar até 18% do território nacional. Aí não é só uma vez e meia, é 2 vezes, 2 da área toda plantada do Brasil, que poderiam ser reivindicadas e incorporadas também como reservas indígenas. Okay. Então, aqueles que são anteriores têm o seu rito normal, não se mexe nisso que foi reivindicado anteriormente. O que nós não queremos é um processo que fique permanentemente aberto. Isso significa manter uma ferida aberta, com risco de isso trazer danos para o organismo como um todo do país. Perfeito, deputado. Só para deixar claro para a nossa audiência os números que eu trouxe, são mais de 200 processos suspensos na Justiça, segundo o Conselho Nacional de Justiça, aguardando uma decisão no STF.
Outra questão são esses mais de 400 procedimentos abertos na FUNAI para analisar o andamento ou não da demarcação de terras indígenas. Deputado, queria agradecer demais a entrevista, o tempo que o senhor dispôs para nos explicar essas questões tão complexas. Conversamos com o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Obrigada, deputado. Bem-vindo sempre. Boa noite. Eu que agradeço, Lívia, e aproveito para reafirmar aquilo que todos nós estamos festejando, né? O agro fazendo a diferença para o nosso desenvolvimento. Obrigada.